Aí, joia. Olá, boa tarde, família NBN Living. Um prazer estar com vocês nessa quinta-feira, né, compartilhando conhecimento, falando sobre hipertensão arterial sistêmica, que é aí uma doença crônica não transmissível de extrema importância que cresce no nosso país a cada dia. E muitas vezes levam aí, né, situações mais sérias como a morte. Então a gente vai falar um pouquinho de como que a tecnologia genoxidil atua frente a essa doença, né? Como ela pode te fazer aí ter uma qualidade de vida melhor frente a essa doença, ok? Vamos falar da nossa empresa, que é uma empresa muito sólida, né? Uma empresa que está aí há mais de 30 anos no mercado, a nível farmacêutico, tem os laboratórios próprios, que é a Herbolares Internacional, com a Nexus Pharma, todas as certificações a nível mundial, todas as certificações ok. Uma equipe técnica científica por trás de tudo isso, né, que está ali estudando para trazer o que há de melhor para a nossa saúde, que é químicos, biólogos, nutrólogos, nutricionista. E a nossa tecnologia genoxidil homologada, que é o que faz a diferença no nosso produto, que são os processos, os procedimentos que são aplicados em todos os produtos que são padronizados e, além de tudo, aprovados. Nossos procedimentos são orgânicos, isso quer dizer o quê? Que a nossa matéria-prima, a matéria-prima, né, ela é orgânica, então nosso produto é natural, é 100% natural e não tem reações adversas. É importante mencionar que ele não tem reação adversas, zero. Porém, se a pessoa tiver alergia a algum ingrediente do nosso produto, realmente ela não vai poder fazer uso, tá? Como você tem alergia de nozes, amendoim, não tem no nosso produto, tá? Só estou exemplificando. Pessoas têm alergia a ovo, leite, então ela não pode consumir esses alimentos, certo? Então, o nosso produto é a mesma coisa. Se você tiver alergia à cúrcuma, curcumina, você não vai poder consumir, tá? Então, é só nessas situações. Aqui é o logotipo dos nossos laboratórios, a Herbolares e o Pharma. As certificações, que é importante, então, para quem é novo saber que cada instituição sanitária traz para a nossa empresa as certificações, tá? Então, nós temos aí nossa certificação. Aqui no Brasil, ele entra como importação. Então, nós temos aí uma autorização de importação, né? A cada lote de produtos que chega, a Anvisa libera, tá? Então, nós estamos ok frente à legislação do nosso país. Fora as outras legislações também, né? Que é a certificação de orgânico, e de outras situações que também estamos todos regulamentados. Nossa empresa é uma empresa de muita seriedade, muita procedência. Nossos produtos são de procedência, então não precisam se preocupar quanto a isso. Tá? Os nossos escritórios, convido vocês a virem aqui conhecerem, traz aí um pessoal, vem aí numa caravana. Eu acho importante vocês, além de nós, né, termos aí uma sede física, eu acho importante vocês virem aqui, né? Vai me conhecer pessoalmente, o Everton, então, e todo o corporativo que vocês conversam, a Gislene, Matheus e etc. Então, assim, é bacana esse contato, é bacana vocês saberem que tem sim um local que é um suporte para vocês aqui, tá bom? Todos os produtos da NBN Living atuam nos nossos sistemas de saúde, sistemas quais nós já temos, certo? Porém, ele ativa, ele move aí de uma forma mais eficiente, tá? Fazendo aí com que dê um up aí, né? Uma subida na nossa saúde, dê uma alavancada aí nesses sistemas para poder com que eles funcionem, né, de uma forma melhor, benéfica para a gente, tá? E quais são os sistemas que o Genoxidil em particular atua? Antioxidante, imunológico, nutrição celular, desintoxicante e anti-idade. As nossas redes sociais, tá? Aqui do Brasil, é NBN Living BR Oficial. Tem a NBN Living Oficial, que daí é do México e também é bem bacana para vocês conhecerem um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre o que eles fabricam e o que futuramente, né, se Deus quiser, vão estar aqui, né, em nossas mãos. Então, vamos lá.
Então, vamos falar hoje sobre hipertensão arterial sistêmica. Hoje eu coloco para vocês de uma forma muito mais simples de entendimento do que eu faria, no caso, à noite, tá? Porque à tarde é para a gente bater um papo e conhecer aí a doença de uma forma mais simples, mais prática. Tem coisas que vocês não precisam saber, tem coisas que não precisam saber, mas faz parte aí do contexto para a gente poder chegar como que o nosso produto vai agir em todo esse processo aí da hipertensão, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre os dados oficiais da OMS. Eu gosto muito disso, tá? O que é? A hipertensão arterial sistêmica é uma doença que atinge aí olha isso, a cada 7 pessoas no planeta. É assim, assustador. Tá? Estima-se que 1 bilhão de pessoas, que são o quê? Adultos ali com mais de 30 anos de idade, são essas pessoas que são mais atingidas, tá? E continua sendo uma causa de morte no mundo inteiro. Especialmente o quê? As doenças cardiovasculares, que eu vou citar, né? Que eu vou exemplificar depois, e a cérebro vascular, né? Que como exemplo é o AVC, hemorrágico, isquêmico, esse é o hemorrágico. Quase metade das pessoas com hipertensão, olha que curioso, ainda não sabem. Então, a OMS estima que 46%. Então, quer dizer, o que quer dizer isso? Que a maioria acaba não sendo diagnosticada e nem tratada. Ela possui ali, mas ela não sabe, ela desconhece. Aí, quando ela vai descobrir, infelizmente, né, ela já está aí com bastante situações envolvidas, e aí ela vai precisar ali de um tratamento medicamentoso, não tem como. Vamos explicar um pouquinho sobre a hipertensão. É a pressão sistólica, que é aquela primeira, que olha, até coloquei aqui para vocês um aparelhinho de pressão para vocês, né, medirem a pressão arterial de vocês, né, de quem é hipertenso no caso. Ó, pressão sistólica é a primeira, tá? O que significa isso? É quando o coração, ele contrai, os ventrículos vão contrair, tá? E vão bombear o nosso sangue para aquela nossa veia, aquela nossa artéria, aquela veia aorta bem conhecida. Então, quer dizer, vai um grande volume de sangue. E a diastólica? A diastólica é a segunda, olha, este 80 aqui, que é milímetros de mercúrio, é que quando o coração relaxa entre uma batida e outra. Então, essa é a diastólica, tá? Então, o que é considerado uma hipertensão arterial? É ali, né? Quando ela é sistematicamente igual ou maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, esse número quer dizer que se você chegou ali no 140, já é considerada aí como hipertenso, tá? Então, ela é a pressão que está circulando ali nas artérias, muito mais alta do que o normal. Então, nós temos ali, né, um capilar, tá? E aí o sangue, ele vai fazer muita força contra ele. Então, a pressão arterial é essa força que vai exercer, né? Essa força que o sangue exerce contra a artéria, que é o principal, né? E a veia e os capilares, tá? Então, então resumindo, ela é a pressão aí nas paredes das artérias, porque é muito mais alta a pressão nas artérias do que nas veias e nos capilares. Tem também nas veias e nos capilares, mas é muito mais alta ali nas nossas artérias. E aí? Ela é uma patologia multifatorial, ela tem muitos fatores. Porém, o que predomina? O estresse oxidativo, a inflamação, a imunomodulação e a disfunção endotelial, tá? Que é a camada interna lá do nosso coração. Então, eles são considerados aí, né, como os principais fatores aí associados a essa patologia. Então, a pressão alta, o que ela ataca, pessoal? Ela ataca os vasos, o coração, os rins, o rim e o cérebro. Tá? Então, os vasos, o que eles estão? Eles são recobertos lá internamente, uma camada muito fininha e delicada. E o que acontece? Quando o sangue está circulando lá numa pressão elevada, machuca, tá? E aí, com isso, os vasos se tornam endurecidos, estreitados, podendo passar aí, né, com os anos, a entupir, romper, aí vem aí algumas consequências, tá? Então, uma outra explicação que eu gosto de dar, de comparar, tá, para que vocês conheçam.
Para vocês saberem, a pressão ela vai se elevar aí por N motivos, mas é porque geralmente os vasos no qual ele está circulando o sangue, eles se contraem, tá? Então, o que você pode pensar? Pensa que o coração e os vasos, né, eles podem ser comparados ao quê? Uma torneira. Aí, com uma torneirinha aberta. E quando você abre a torneira e conecta vários esguichos, pensa que isso é seu coração. Se você fechar ali a pontinha e apertar a mangueira, o que acontece? A pressão aumenta. Então, é exatamente isso que acontece com o nosso coração, tá? Então, quando ele está bombeando ali o sangue, tá? Se os vasos estão ali estreitinhos, né? Acaba que a pressão sobe. Essa é uma forma, né, para a gente poder estar aí explicando como que acontece ali internamente. Quais são os fatores de risco? Quais são os principais fatores de risco? Eu coloquei alguns aqui para vocês. Idade, sexo e etnia, sobrepeso e obesidade. Por exemplo, a pessoa, eu tenho pacientes, por exemplo, que são hipertensos, e ele emagrece 2, 3 quilos. Acabou. Lógico que com outras ações também, né? Com o uso do produto, com o uso de algumas recomendações que eu passo, caseiras, que é muito importante, a pessoa acaba não precisando mais de antihipertensivo, tá? Então, saiba que emagrecer não é emagrecer de 10, 20 quilos, tá? Se você fala assim, mas eu sou magro, eu vou emagrecer. Não, se você emagrecer 1, 2 quilos, você já vai ver que muita coisa melhora na tua vida. Tá? Então, alto consumo de sal é um fator de risco. Baixo consumo de frutas e verduras, um alto consumo de gordura trans, tá ligado ao quê? Aterosclerose. Ingestão de álcool e tabaco, sedentarismo, predisposição genética familiar, né, com diagnóstico aí de hipertensão, e pessoas com diabetes mellitus e doença renal. Então, assim, quem tem diabetes, olha, eu vou te dizer, eu não vou chutar a porcentagem, mas a grande maioria do diabético é hipertenso. Isso eu posso dizer para vocês, a grande maioria. E tem pessoas que têm problema renal por conta da hipertensão. Então, tá tudo ali interligado. E os sinais e sintomas? Infelizmente, a hipertensão é uma doença silenciosa e que é muito raro ter sintomas, tá? Sintomas que vocês percebam, que as pessoas percebam. E ela é traiçoeira, porque ela só provoca aí sintomas quando ela já está ali numa fase muito avançada, tá? Quando a pressão ela aumenta ali de uma forma muito abrupta, muito exagerada. Então, aí que ela vai te trazer sinais e sintomas. Fora isso, por isso que eu digo que lá no começo eu disse que a OMS estima que 46%, né, não sabem que são. Por quê? Porque ela é silenciosa. Então, a importância aí de estar sempre fazendo um check-up, né, indo aí aos médicos, cardiologista, fazendo eletro, fazendo o que tem que fazer, os exames. No exame bioquímico você consegue ver a homocisteína, que é o indicador aí. Então, tem formas de você descobrir se você tem ou não, né? Porque quanto tratar com a prevenção é bem melhor. Então, estima-se aí que 90% dos pacientes, então, são assintomáticos. Olha só, que porcentagem alta, 90%. E, opa, então, a maioria, né, não possui sintomas, tá? E esses são inespecíficos. E aí, o que a gente pode sentir? Cefaleia, alguma tensão muscular, tontura, indisposição. Eu vou citar mais aqui, olha. Então, vamos lá, vamos ver quais são os sinais e sintomas mais comuns. Quer dizer, o mais comum é não sentir nada, certo? E aí, quando já está no estágio muito avançado, o que você sente? Dor de cabeça, angina, né, dor no peito, falta de ar, dificuldade de respirar, alterações visuais. Quando você está com uma crise hipertensiva, você tem alteração na tua visão. Tem pessoas que sentem o batimento cardíaco aqui, ó, na nuca, lá nos ouvidos. Então, as arritmias, que é o coração ali, ó, descompassado, aceleradíssimo. Sangue na urina, isso pode acontecer quando houver uma hipertensão renal importante. O aperto na nuca, um peso na cabeça. Então, esses são os sinais e sintomas mais comuns, só que tem que ficar muito de olho, porque isso aí já sinaliza que já está bem grave, a hipertensão já está num nível mais avançado aí.
Tá? Então, quais são aí algumas das principais doenças cardiovasculares? Eu coloquei para vocês, é a doença arterial coronariana, que é a doença mais comum do coração, tá? E ela ocorre aonde? Nas artérias. Ela ocorre quando as artérias, né, que fornecem o sangue ao coração, elas ficam o quê? Ou estreitadas ou realmente obstruídas. Tá? Então, o que acontece? Reduz o fluxo de sangue, né, sanguíneo, e o oxigênio lá para o coração. Então, isso é muito sério. Outro exemplo, a insuficiência cardíaca. Ocorre quando o coração não consegue bombear o sangue, tá? Ele não consegue bombear a quantidade adequada, suficiente para o teu organismo. E o que leva a isso? A uma fadiga, a uma falta de ar, um inchaço nas pernas. Aí tem as arritmias cardíacas, são alterações lá no ritmo do nosso coração, que podem causar o quê? Palpitações, tonturas, desmaios. E as valvulopatias, que são doenças aonde? Nossas válvulas cardíacas, que também podem impedir o fluxo de sangue ou permitir que o sangue o quê? Retorne, levando aí os sintomas, né, como falta de ar, fadiga e inchaço. As cardiomiopatias, que são doenças no músculo cardíaco, que podem também levar à fraqueza, à dilatação do coração, causando aí uma insuficiência cardíaca. Então, eu sinalizei aqui para vocês algumas das principais doenças cardiovasculares. Então, aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre as complicações, tá? Quando entope um vaso, né? Quando acontece o entupimento de um vaso, né? Lá no seu coração, o que causa? A angina, que pode causar o quê? Infarto. No cérebro, o entupimento pode ser um rompimento de um vaso, que leva ao quê? Ao derrame cerebral, AVC, que pode ser hemorrágico ou isquêmico. Nos rins, pode ocorrer alteração do quê? Da filtração, até a paralisação dos órgãos. Então, veja aqui como a hipertensão ela está ligada aí, né, a diversos locais aí do nosso corpo, do nosso organismo. É rins, é cérebro, né? Então, a gente tem que ficar bem atento. Então, a hipertensão arterial, ela é um problema aí de saúde pública, que apresenta um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a aterosclerose, trombose, e promove, né, o comprometimento cardíaco, cerebral, renal e vascular periférico. Então, são esses locais aí que ela acaba atingindo. Estratégias de tratamento. Eu vou falar bem rapidamente como é que você se trata aí, como é que as pessoas tratam no caso de uma hipertensão. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você retira, por exemplo, o sal, o que você faz com o seu organismo? Você diminui o volume de líquido, tá? Então, você não está fazendo nada pela saúde da sua parede endotelial. Você precisa cuidar da parede endotelial, a paredinha lá do seu coração, você precisa cuidar. Então, você não está fazendo nada. Quando você utiliza um diurético, também diminui o quê? O volume de líquido. Então, também não está fazendo nada pela saúde da parede. Medicamentos que atuam no sistema nervoso simpático, como, por exemplo, beta-bloqueadores, são bem comuns. Beta-adrenérgicos, eles bloqueiam o quê? Eles bloqueiam a nossa adrenalina, tá? Ela bloqueia a adrenalina, a ação da adrenalina ali sobre o nosso vaso sanguíneo. E a adrenalina, o que ela faz? Ela contrai, porque ela é vasoconstritora, tá? Então, quando vocês utilizam, por exemplo, esses medicamentos, o que você está fazendo? Está fazendo com que as suas emoções não afetem os vasos sanguíneos. E tudo... E aí eu vou liberar adrenalina, como, por exemplo, tudo que você faz, você libera adrenalina. Como, por exemplo, numa atividade física, certo? Então, é isso que você está fazendo. Você está tomando medicamento para controlar as suas emoções. Ponto. Por isso que eu falo que ele, né? Que ele não há, por isso que eu falo para vocês, medicamento, ele age nos sintomas, tá? Ele não age na causa raiz do seu problema. Porque se agisse, você tomava remédio, você não ficava mais hipertenso, certo? Estratégias, então, mais aí estratégias, né, de tratamento. Então, vou citar bem rapidamente para vocês, né, o que podem ser, o que geralmente é usado em tratamento hipertensivo na parte medicamentosa. Inibidores da ECA, que é uma enzima conversora de angiotensina,
tem bloqueadores desse receptor de angiotensina, diuréticos e inibidores do canal de cálcio. Por que usa inibidores de canal de cálcio? Porque ele é fundamental aí para a contração dos nossos vasos sanguíneos, tá? Então, a adrenalina ela vai agir lá abrindo esse canal e ele vai e entra. Então, vem aí também uma importância muito grande do magnésio e do potássio, tá? Ele tem também muita importância para a nossa saúde aí, no geral, mas aí falando sobre hipertensão. Estima-se que 30 a 40% dos hipertensos, o tratamento não funciona, Gislene. Mesmo usando 2, 3 ou 4 da classe de medicamento. Quer dizer, se você usar aqueles 4 que eu citei anteriormente, segundo estudos, a gente sabe que 30% a 40% não funciona. Por que não funciona? A gente sabe que não funciona porque vai apenas nos sintomas, certo? Não vai na causa raiz do nosso problema, por isso que eles não funcionam. Então, é meio que para tapear. E aí, vamos falar um pouquinho aí do sal, que é o temido vilão aí da história, e realmente não é só ele, né? Ele é aí excessivamente um vilão. Mas ele é importante, tá? O que é o sal? Ele é uma combinação de 2 minerais, o cloreto e o sódio, tá? Composto por 40% de sódio e 60% de cloreto. Ele não é apenas o vilão. Por quê? Porque ele exerce funções importantes no nosso organismo, como que ele é o sódio, no caso, tá? Ele que é presente lá no sal, ele é necessário para quê? Manter o equilíbrio osmótico das nossas células. Regula o volume de fluidos corporais, como, por exemplo, o nosso sangue. Além de atuar no funcionamento de músculos e nervos. Então, veja que ele tem, sim, o sódio, né, da tabela periódica lá, Na. Ele é muito importante para as funções. Então, ele não pode ser excluído da nossa dieta, porém, tem que ser consumido, sim, moderadamente. E aí, como que nós vamos saber quanto que nós precisamos, quanto é recomendado pela Organização Mundial de Saúde? É recomendado o consumo de até 5 gramas de sal na população adulta, que é uma colher de chá rasa, tá? E 3 gramas diários para criança. Essa recomendação, pessoal, é importante ter isso em mente, tá? Inclui todos os alimentos, inclui tudo que faz parte ali da tua alimentação, tá bom? Que também não é só o que você coloca ali, né? É também o que já vem na refeição pronta. Então, por isso a necessidade de quê? De ler rótulos, tá? Então, por isso, fica atento nos rótulos de embalagem para poder conferir essa informação. 5 gramas de sal tem o quê? 2 gramas de sódio. E aqui no Brasil, né, coloquei para vocês que a média é de 12 gramas por pessoa ao dia. Nós temos que consumir 5, consumimos 12. Aí já se vê por que a população está hipertensa e tem outros problemas. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, se o consumo de sal no Brasil seguisse os padrões da OMS, 5 gramas, né, por dia, haveria uma diminuição aí de 15% de óbitos por AVC e redução de 10% de óbitos por infarto. Então, você vê que faz sim a diferença, tá? E 1,5 milhão de pessoas ficariam o quê? Livres de medicações para hipertensão. E a expectativa de vida dos indivíduos hipertensos aumentaria quanto? 4 anos. Então, vejam aí que realmente precisamos cuidar aí dessa questão sal, né? Alimentação, hábitos, estilos, né? Essa nossa vida moderna faz com que a gente consuma muito, a gente, digo no geral, tá? Sei que tem pessoas que não consomem, muito produtos industrializados, isso tem um sódio altíssimo, e aí chega na tua casa, você cozinha e tem mais sal. Então, isso só vai aumentando, isso só vai fazendo com que as pessoas ficam mais aí susceptíveis a serem hipertensas. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês saberem umas medidinhas, tá? Para vocês saberem ali na cozinha de uma forma bem simples. Eu acho bem importante isso para vocês terem. E é algo de consciência, certo? Uma colher de sopa nivelada, tem 7,5. Uma colher de sobremesa nivelada tem 6,3. Uma de chá, 2,2. E uma de café tem 1 grama. Então, por aí a gente consegue aí também
dosar o quanto nós colocamos ali na nossa alimentação, certo? E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Mas é tudo que é monossódico, sódio, tudo que tem ali o sobrenome sódio, pode colocar na tua contagem lá que vai entrar. Então, glutamato, caseinato, carbonato, bicarbonato, tudo isso é de sódio. Então, precisa sim ficar bem atento, tá? Minerais, vitaminas e fitonutrientes, a tecnologia Genoxidil. Então, pessoal, agora vamos falar o quê? Quais são os nutrientes importantes para quê? Para que as nossas células que estão lá envolvidas com a regulação da nossa pressão possam funcionar de uma forma correta, tá? Então, diversos alimentos, eles já possuem aí comprovação, e tantos outros aí a cada dia estão sendo estudados a respeito do quê? Dos atributos, do que traz para a gente, né? Para melhorar nossa qualidade de vida, promovendo o quê? Um auxílio aí na prevenção das doenças e a manutenção da nossa saúde numa forma geral, tá? Então, vamos ver aqui, então, quais são aí os ingredientes importantes. A primeira coisa, a primeira estratégia nutricional é aumentar a liberação de óxido nítrico, tá? Por quê? Porque ele é nosso vasodilatador natural, é essencial para a nossa saúde arterial e na saúde capilar. Tá? Então, a função dela no sistema cardiovascular é muito estudada, tá? Ela tem aí, foi atribuído a ela um papel protetor, né, na hipertensão, aterosclerose, doença arterial coronariana, doenças tromboembólicas, e ela serve, assim, então, como um dilatador. Ela age nas paredes lá dos nossos vasos sanguíneos e causa o quê? Um relaxamento do músculo liso, e isso aumenta o nosso fluxo sanguíneo. Então, ele também ajuda aí, né? Ele é importante para auxiliar na fadiga muscular, aumenta a velocidade, o ganho de massa, isso em decorrência do quê? Do aminoácido. Então, isso te dá força e resistência. Então, olha como o óxido nítrico é importante. Como outras funções, ele também está envolvido, então, na coagulação sanguínea, que vai evitar as tromboses, além de impedir formações de placas de gordura, já citei em cima como a aterosclerose, e que causam o quê? A diminuição do calibre das artérias coronarianas e vão dificultar a passagem do sangue, tá? Então, vamos ver quais são os ingredientes lá do genoxidil que vão auxiliar a estimular a produção do óxido nítrico no nosso organismo. Coloquei 3, a vitamina C, a vitamina E e a espirulina. Então, a vitamina C, ela é de extrema importância para a saúde cardiovascular. Para você ter uma saúde cardiovascular bacana, funcionante, precisa de vitamina C. Ela é um antioxidante maravilhoso que vai ter uma atuação aonde? Nas células que revestem a parte interna dos vasos sanguíneos e artérias. Por isso que eu falo para vocês, genoxidil, suplementação, age a nível celular. E quando você age a nível celular, o que você faz? Você vai tratar a causa raiz do seu problema, por isso que medicação não vai fazer isso, tá? O que faz isso são nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos e etc. Isso que vai fazer com que você consiga se livrar de medicamentos, de químicos. Então, vamos lá. Então, essas células que estão lá dentro, né? Essas células que são elas que precisam ser regeneradas, que precisam ser recuperadas, são chamadas aí de células endoteliais. E é lá que o nosso produto age, certo? Então, o endotélio vascular é uma camada bem fininha de células que tem a função de quê? De regular ali a pressão arterial, tá? E essa é uma das funções dela, tá? Ela também tem várias funções importantes. E uma delas é fazer o quê? A regulação da contração do vaso, para que não seja o quê? Tão excessiva. Então, ele controla ali. As células, elas precisam de vitamina C suficiente, tá? Para quê? Para que a parede esteja intacta e essas células sejam constantemente regeneradas. Então, quanto mais células endoteliais funcionando bem, melhor vai ser a sua pressão. Então, a deficiência de vitamina C contribui para quê?
para hipertensão e também vai ajudar a controlar, né, a pressão arterial. E aí, alguns exemplos, né? Além da nossa composição, temos na nossa composição limão, maracujá, laranja, tangerina, pimentão, que é um vegetal riquíssimo, tá? E fontes vegetais aí, e vegetais frescos. O zinco é um mineral muito importante. Quem tem baixo nível de zinco pode ajudar aí para desenvolver, pode contribuir aí, né, para a pressão arterial, alterando a forma com que o quê? Com que os seus rins vão lidar com o sódio. Então, essa constatação, né, foi até publicada em uma revista americana de fisiologia. Então, a deficiência de zinco ela é comum em pessoas com doenças crônicas, é muito comum, tá? Como a diabetes tipo 2, doença renal crônica. Então, indivíduos com baixos níveis de zinco, né, também correm o risco aí de desenvolver hipertensão. E onde nós temos boas fontes de zinco? Semente de abóbora, carnes como de cordeiros, oleaginosas como as nozes, castanha de caju, castanha do Pará. E nós temos ele ali como fonte dos nossos fitonutrientes na nossa composição. O potássio, a ingestão de potássio reduz os níveis pressóricos, tá? Sua ingestão pode ser aumentada aí por escolhas, né, de alimentos pobre em sódio e rico em potássio. Aí eu coloquei aqui para vocês, quem são, né, esses alimentos pobre em sódio e rico em potássio? Feijão, ervilhas, vegetais de cor verde escura, como espinafre, abóbora, batata doce, banana, ameixa, romã e etc. Melão, temos um monte de exemplos. O magnésio. O magnésio é um mineral em que merece muita atenção também, tá? Eu não vou entrar no adendo, não vou entrar hoje sobre isso, mas ele faz parte aí de muitas situações importantes, ele melhora diversas situações, como sono, ajuda na ansiedade, enfim. Tem muita coisa que o magnésio é importante e ele falta muito nas pessoas, tá? Ele aumenta aí o tônus muscular, que vai agravar a falta dele, né? Vai aumentar o tônus muscular, que vai acabar agravando quadros de hipertensão. Então, vários estudos dele evidenciam aí a correlação dele, né? É importante entre a diminuição do magnésio lá no seu organismo e o aumento de patologias cardíacas. Então, quando você tem menos magnésio, você está mais propenso ali, né, as patologias cardíacas, tá? Que é o infarto do miocárdio e as arritmias, como por exemplo. Então, a deficiência dele vai provocar uma agregação plaquetária, tá? Do colesterol, dos triglicérides. Então, também, veja aí, né, no que ele pode também contribuir. Então, todos nós precisamos de tudo. Então, por isso, precisa fazer check-ups aí anuais, dependendo do que a pessoa tiver, ela tem que fazer com um tempo menor, tá? Dependendo da patologia, do que ela tem, do que ela apresenta, precisa ser, né, reduzido o tempo de check-ups, mas para apenas cuidar da saúde de forma preventiva deve ser aí pelo menos anual. A deficiência... me poupe mesmo. A deficiência de magnésio, desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui, é que abriram a porta aqui e me interromperam. Então, vamos voltar lá. Então, quais são as fontes de magnésio? Cereais integrais, semente de abóbora, de gergelim, girassol, arroz integral, feijão e oleaginosas. Tecnologia genoxidil e fitonutrientes. Os fitonutrientes são compostos presentes em alimentos de origem vegetal que têm demonstrado os benefícios para a saúde cardiovascular. Eles possuem aí propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e protetora das células e pode ajudar a prevenir aí doenças cardíacas. Então, vamos falar aqui dos principais fitonutrientes. Licopeno, tá? Ele é um pigmento vegetal solúvel em gordura que confere aí a cor vermelha, né? Tomate, melancia e menor proporção em outras frutas e vegetais. Possuem propriedades antioxidantes, tá? Que vai ajudar ele, né? Na parte de estresse oxidativo, né? Melhorando aí, diminuindo, né? Auxiliando aí, né? Na produção, na ação dos radicais livres do nosso organismo, que são aí uma das principais causas das doenças cardiovasculares, tá? E
Também, por exemplo, para acontecer um infarto, vamos exemplificar. O que acontece? As artérias elas estão obstruídas por placas de gorduras, tá? Que são formadas aí pela oxidação daquele colesterol chamado LDL. E como que o licopeno age aí? Ele evita essa oxidação, ou seja, vai prevenir a formação dessas placas e, consequentemente, vai ajudar aí, né, no infarto. Então, a redução da inflamação também melhora a qualidade dos nossos vasos sanguíneos. O extrato de clorofila é antioxidante, reduz o risco de doenças cardiovasculares, melhora a função vascular. Então, veja aí que ele também tem propriedades muito importantes, funções muito importantes na saúde cardiovascular. A curcumina, tá? Que tem ali né, é o princípio ativo da cúrcuma. Quais são os efeitos benéficos para o coração? É antioxidante, anti-inflamatória, curcumina para cardiopatas, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa para todas as pessoas, mas eu vou colocar aqui bem forte para hipertensos. Vamos falar sobre o assunto de hoje. Para hipertensos, façam uso de cúrcuma na vida de vocês, porque ela vai ser bom para tudo no seu organismo. Estragenoxidil, tá? A gente sempre tem que pensar um pouquinho da alimentação, mais a suplementação. Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Então, estudos, né, sugerem que a curcumina pode ajudar a melhorar os níveis de colesterol, reduzir a inflamação e melhorar a função endotelial, né, a função dos vasos sanguíneos. A astaxantina, que é considerada aí também, né, um super antioxidante, tá? Também demonstrou o quê? Reduzir a pressão arterial, 5 miligramas por dia. Ela possui um efeito antioxidante, anti-inflamatório, e é eficaz também contra aterosclerose e outras doenças cardiovasculares. E aí o resveratrol. O resveratrol, ele é cardioprotetor muito importante. Então, assim, ele é encontrado na uva, derivados de vinhos, amendoins, cacau, que é o chocolate amargo. Quanto mais amargo, mais cacau, não é o chocolatinho ali. Fruta silvestre, nozes, isso está ligado ao quê? A doenças cardiovasculares, tá? Então, isso vai estar ligado ao quê? A redução do risco de doenças cardiovasculares. Você fazendo uso disso, já te ajuda. Então, eu falo, né? Vamos pensar que genoxidil é prevenção. A gente tem que pensar que genoxidil é prevenção, é qualidade de vida, é saúde. Pensando assim, a gente consegue, né, obter aí tudo que é de benéfico para a pessoa que já tem aí uma patologia instalada. Então, ela é antioxidante também, o resveratrol é antioxidante também, e vai proteger aí também todas as doenças cardiovasculares no geral. Aí as vitaminas do complexo B. Elas, no geral, ajudam a combater os sintomas e as causas do estresse, depressão e das doenças cardiovasculares, tá? A B6, ela é muito importante para a saúde cardiovascular, porque o que ela vai incluir? Ela vai incluir regulação da pressão arterial, ela vai ajudar a regular a sua pressão arterial, então ela é de fundamental importância, tá? Que ela faz? Ela reduz os níveis de homocisteína. O que eu citei? O que é homocisteína? É um aminoácido que ele está associado ao quê? Ao maior risco de doenças cardíacas. Tá? Então, ele é um marcador para as doenças cardiovasculares. Quando você vai lá e faz um exame bioquímico, você consegue ver ali pelos níveis de homocisteína. Tá? Então, alimentos ricos em vitamina 6, B6, peixes, aves, banana, batata doce, nozes, batata, nozes e grãos integrais, tá? A B1, a deficiência dela pode causar um batimento cardíaco irregular. Então, a deficiência da B6 e da B12 pode ocasionar hipertensão, retenção de líquido e níveis elevados de homocisteína. A 9, a vitamina B9, né, que é o ácido fólico, pode diminuir suas chances de ter um AVC. Então, um evento que muitas vezes é incapacitante ou mortal ligado à pressão arterial elevada. Em resumo, temos todas as vitaminas do complexo B temos aqui no nosso produto. Aliás, eu só falo sobre o que temos no nosso produto, seja ele proveniente aí, né? Fonte de um,
fitonutriente, tá? Como acontece com os minerais, os aminoácidos são fontes do fitonutriente, e também a vitamina D e a vitamina E. Então, a vitamina D é outro marcador, é outra vitamina muito importante, que está ligada aí, né? Que você vai ter o quê? O que ela vai te ajudar? Na vasoconstrição periférica, tá? Que é o quê? Ela tem esse vasoconstrição periférica, o objetivo é o quê? Desviar o sangue dos órgãos que não são prioritários, que não têm prioridade para a circulação, para a nossa circulação central, tá? De forma que vai fazer o quê? Vai manter ali a nossa perfusão sanguínea, que é das partes principais, das partes vitais, que é onde o cérebro e o nosso coração. Então, você tem aí um maior relaxamento ali das nossas artérias e, consequentemente, a sua pressão também vai diminuir, vai ficar mais baixa. Então, tem uma fundamental importância a vitamina D. Então, ela vai ajudar nessa regulação da pressão arterial, além dela também ter um efeito anti-inflamatório e antioxidante. Ajuda aí também a controlar um ajuste da pressão, tá? É um ajuste chamado, que eu acho bem interessante, né? Que se chama sistema renina-angiotensina aldosterona, tá? Que faz toda essa regulagem, é um sistema muito interessante. E ela vai participar aí para que esse sistema, né, seja ajustado. Tá? Então, ela também está associada a um risco, né, de hipertensão arterial sistêmica, que é aí um dos fatores que causam, né, principalmente aí em pessoas com mais de 50 anos. Então, a deficiência dela, tá? Ela vai colaborar, vai dar uma predisposição maior para que a pessoa tenha hipertensão arterial aí com mais de 50 anos, tá? A exposição do sol é aí a principal fonte de vitamina C, mas ela pode ser obtida através de dieta ou suplementação, mas a melhor forma, tá? É através do sol, porque é difícil você consumir no dia a dia, porque são poucas as fontes, tá? As boas fontes, que é a gema do ovo, óleo de peixe, alguns peixes gordos, de água profunda. Então, precisamos sim tomar sol, passa protetor no rosto, fica um pouco exposto meia hora, pelinhas mais branquinhas, de 15 a 20 minutos, peles mais morenas para mais escuras, de 30 a 40 minutos. Vamos deixar os braços e pernas expostos, tá? Porque não vai acontecer nada com a pessoa dela tomar meia hora de sol para poder auxiliar o seu organismo aí nessa produção de vitamina D. E qual que é o tratamento versus, né, prevenção? Tá? O tratamento, ela vai depender, né, do tipo de gravidade da condição, tá? Mas o que ela envolve? Mudança do estilo de vida, medicamentos, e em alguns casos, né, alguns procedimentos invasivos, que é o quê? Genoplastia, cirurgia cardíaca e etc. Então, a prevenção das doenças do coração, pessoal, é fundamental. E ela pode ser alcançada, sabe como? Tendo hábitos saudáveis. Essa é a melhor forma de prevenção da hipertensão. Então, para a gente finalizar, eu acho que eu já estou finalizando, aí eu coloquei para vocês os 10 mandamentos de um coração saudável. Aí eu coloquei dicas depois. Faça um check-up periodicamente, diga não à obesidade ou controle de peso, meça sua pressão com frequência. Voltando à obesidade e controle de peso, eu gosto de mencionar isso. Obesidade é inflamação, tá? Tem inflamação na obesidade, então obesidade não é saúde. Eu não estou relacionando a estética, tá? Estou relacionando a saúde. Então, falando sobre esse ponto de vista, obesidade não é bacana, porque inflamação não é legal para o seu organismo, bom? Então, perder peso é nesse sentido. Diga não ao fumo, bebidas alcoólicas, verifique a quantidade de sal no rótulo dos alimentos, diga não ao sedentarismo, pratique esporte, vamos se mover, hein? Vamos se mover, pessoal, vamos sair ali do sofá assistindo televisão, começa lavando uma louça, limpando uma casa, e aí depois você vai progredindo, aproveita que o Genoxidil atua de uma forma muito potente nessa parte que se diz aí, a disposição, né, te ajuda a mandar para longe essa fadiga crônica, né?
porque age ali nas nossas mitocôndrias, que são produtoras de energia. Então, vamos aproveitar isso e use isso ao seu favor, né? Vá, pratique uma atividade física, mude seus hábitos alimentares. Por quê? Quando a gente se fala, por exemplo, de obesidade, o genoxidil, ele não é emagrecedor, mas ele previne a obesidade. Por quê? Porque nós temos estimuladores da proteína NRF2, e essa proteína, ela inibe a ação de gordura e glicose. Então, se você mudar seus hábitos, você, consequentemente, vai emagrecer, tá? Então, é uma das ligações que eu gosto de fazer, que tudo vai favorecer para que você tenha aí, se já tem, né, a hipertensão, para que possa passar mais tranquilamente, futuramente também retirar os antihipertensivos. Escolha bem seus alimentos e suplementos, ali tem o genoxidil, que é um suplemento de procedência. Evite o estresse, tá? Tem que gerenciar o estresse e volto de novo, a atividade física vai te ajudar nisso, a gerenciar seu estresse. E não digo exercício físico, atividade física, qualquer coisa, qualquer modalidade de atividade. Não estou falando ir para academia pegar peso, certo? Qualquer coisa. Mas digo que você ir para academia, fazer musculação, por exemplo, é uma das formas que você vai conseguir massa magra, músculo. Porque conforme a idade vai passando, você perde músculo. Então, você precisa de músculo. Por que muito idoso reclama de dores nas pernas? Porque tem isso aí que se chama sarcopenia. Você perde aí músculo, massa magra, e aí a sustentação fica impossível. Então, precisa, sim, criar músculos. Então, se você fizer, por exemplo, vou dar um exemplo, um Pilates, ele vai melhorar muitas coisas, a parte de alongamento, né, que está ligada a articulações, ciático e etc. Mas ele não vai te ajudar a criar músculo com tanta efetividade se fosse uma atividade física, uma musculação. Ame a vida e o seu coração. Então, essas dicas é para que você ame a sua vida e o seu coração. Então, diquinhas da Nutri, coisas que são fáceis de fazer ali no seu dia a dia. Tira o sal da mesa, não fica mais com sal ali na mesa, porque isso faz com que você, né, fique muito mais fácil para você colocar, adicionar o sal. Adicione sempre quantidades menores de sal e usa temperos, tá? Usa ali um orégano, bota um limão, usa algum tempero para substituir. Tá? Lembre-se também de olhar os rótulos de alimentos industrializados para saber quanto que tem de sódio, e aí você cria aí uma consciência da tua ingestão. É o que eu falo, é tudo uma questão de consciência, tá? Então, a redução, ela deve sim acontecer, mas é muito importante como a redução de qualquer coisa, seja do açúcar, do sal, da farinha, enfim, tem que ser gradativa, principalmente o sal e o açúcar. Por quê? Para você treinar o seu paladar, suas papilas gustativas. Então, você precisa sempre gradativo. Não é assim, hoje eu vou tirar o açúcar, tirei tudo. Hoje eu vou tirar o sal, vou tirar tudo. Não. Vai tirando gradativamente, isso vai fazendo com que, seu cérebro nem perceba. E aí, a hora que você vê, você nem está mais fazendo uso de açúcar, por exemplo. O sal, né? Óbvio que a gente precisa dele. Como eu mencionei, ele tem a importância em funções do nosso organismo, mas é tudo com moderação, como tudo nessa vida, tá? Aqui eu coloquei umas receitinhas que eu passo para os meus pacientes, tá bom? Receitinhas chaves para vocês. Beterraba crua com limão. Se sua pressão sobe lá de madrugada ou pela manhã, toma à noite antes de dormir. Já vai fazer o efeito para que não suba durante esse horário, tá? Cacau 100% com leite vegetal ou água. Perfeito. Esse é um combo perfeito. Você quer fazer uma bombinha? Faz beterraba, limão e cacau. É uma bomba. Mas toma que você vai ver como isso vai fazer efeito na sua pressão, para que, né, para que ela não suba nos horários de pico. Quem for aí hipertenso, faça isso. Faça isso e depois me conta como que foi acordar e vai lá, né? Mede direitinho sua pressão, dá uma olhada na tua pressão pela manhã, faz anotações sempre. Hipertensos, para que vocês tenham alta do médico de antihipertensivos, precisa fazer um controle da PA, da pressão arterial, tá? Vê, manhã, tarde, noite, como é que tá?
fazendo uso de anoxidil. Uso de anoxidil, vai usando, e vai fazendo esse controle. Quando vocês verem que já está bonitinho, mostra para o teu médico. Eu garanto a vocês que, como de muitas pessoas tiraram, vão também tirar de vocês. Então, mas tem que ter o controle. Não adianta falar para o médico, olha, minha pressão está X e Y. Não, tem que ter um diário para ver que vocês estão realmente anotando, estão conscientes, cientes de que a pressão está regulada. Tá? E isso nada mais é do que toda a regeneração das células lá do endotélio, que o genoxidil vai auxiliar através dos nutrientes, vai auxiliar para que isso aconteça, para a tua saúde ali, né, endotelial, tá? E aí, mitos, por exemplo, gengibre é antihipertensivo, estudos já demonstraram isso. A gente fala assim, não, eu tenho pressão alta, não posso comer gengibre. Não tem nada a ver, ele é antihipertensivo, tá? E ômega 3 para hipertensos, é essencial. E ômega 3 hoje em dia é essencial para qualquer pessoa, porque nós utilizamos muito azeite e não gerimos fontes de ômega 3. As pessoas comem pouco peixe. Então, precisa suplementar, porque o ômega 3 com o ômega 6, eles têm que estar ali, olha, equilibrados, porque senão é inflamação, certo? Então, para terminar, a frasinha aí, né, do Hipócrates, que é que o que eu desejo para vocês, como nutricionista, como profissional da saúde, como aí, né, parceira de vocês na NBN, eu desejo que o alimento seja o seu medicamento e o medicamento seja o seu alimento. Tomem isso para a vida de vocês, porque isso é algo que vai fazer muita diferença, certo? E o genoxidil é exatamente o alimento que está ali na forma de tablete, certo? Exatamente isso. Sem mais, sem menos. Com toda a tecnologia, obviamente, da nossa empresa, mas ele é exatamente isso. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, eu quero falar algumas outras... vamos ver se alguém escreveu alguma coisinha aqui no chat. A Elizabeth precisou sair. Essa risadinha milagrosa com meus clientes. Você usa Celeste. Cadê Celeste? Vamos liberar o microfone da Celeste, que eu quero que ela fale dessa receitinha. Deixa eu procurar você aqui, Celeste. O Fernando? Tô aqui. A pessoa consegue desmutar para falar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar ela. Deixa eu... Celeste. Carminha, Rita. É só se ela não tiver como Celeste, né? Você pode parar de gravar, tá, Fernando? Pode parar, por gentileza. Não tem problema. Essa parte agora a gente já... É mais a live para poder subir lá pro YouTube.